Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar em relação à herança quantitativa, tá? Nós falamos lá em genética, lá nos primeiros módulos relacionados, no caso aí, à primeira lei de Mendel e também, né, depois relacionada à segunda lei de Mendel. Então nós já trabalhamos ela anteriormente de maneira mais não tão específica, que nós vamos falar um pouquinho agora, né? Então o que vai ser, no caso, essa herança quantitativa? Ela vai ser lá, né, relacionada à segunda lei de Mendel, né, da segregação independente dos fatores. Nesse caso aqui, nós estamos direcionando essa segregação independente dos fatores pela herança, né, quantitativa de estruturas. Deixa eu diminuir minha foto, minha imagem aqui rapidinho para a gente poder estar trabalhando legal. Então, o que acontece, pessoal? Nesse tipo de herança aqui, no caso, nós temos o quê? Dois ou mais pares de genes, né, que vai atuar, no caso, sobre esse mesmo caráter, de maneira que elas vão se agregar independentemente entre si, tá? Ou seja, ele vai determinar características, a intensidade, né, a quantitatividade, ou seja, o efeito quantitativo, né, da intensidade dessa característica do fenótipo. Sabemos que o fenótipo é o que? A interação entre o gene e o ambiente do indivíduo, né? Nessa alteração, nesse desenvolvimento genético do indivíduo, o fenótipo mais o meio ambiente vai estar atuando ali para formar esse fenótipo em si, tá bom? Então, ou seja, essa herança eu posso falar que ela pode ser também, você pode ver ela como multifatorial, né? Poligênica ou polimeria, tá bom? Que vai definir o que? Essa característica, pessoal, essa herança, né, que vai intervir aí no caso, relacionando aí com peso, altura, intensidade da coloração da pele, diversas características que vão entrar em quantitativo maior, né, intensificando ou não cada característica genética do indivíduo, beleza? Aí, no caso, a gente pode observar aqui a quantidade de melanina na pele. A quantidade de melanina na pele também é condicionada por esses dois pares de genes, no caso, o azão, azinho, bezão, bezinho. Então, nesse caso aí, observa aí o genótipo do indivíduo. Azão, azinho, azinho, bezinho, bezinho, eu vou ter uma característica do indivíduo branco, né? A quantidade de melanina na pele dela. Lá um indivíduo azão, azão, bezão, bezão, eu vou ter um indivíduo negro. Então, ou seja, eu tenho um quantitativo maior de melanina na pele do indivíduo. Mas quando isso que altera essa quantidade de genes específicos, por exemplo, azão, azinho, bezinho, bezinho, observa que eu vou ter um mulato claro, né? Se eu tiver um azão, azão, bezinho, bezinho, eu vou ter um mulato médio. Azão, azão, bezão, bezinho, um mulato escuro. A quantidade aqui influencia no fenótipo do indivíduo, né? A gente pode observar o fenótipo dele. Então, quando a gente vê o cruzamento, por exemplo, se eu fizer um cruzamento do negro com o branco, como é que vai ficar o gene desse negro e do branco aqui no caso? Vai ficar o quê? Azão, azão, bezão, bezão, tá? Que é um extremo, observa aqui que eu tenho um extremo do negro, e o azinho, azinho, bezinho, bezinho, ou seja, eu tenho outro extremo, né, dos indivíduos aí no caso com letra minúscula. Então observa aqui, se eu cruzar o negro com o branco, eu vou ter o quê? Uma relação F1, ó, uma produção F1 de mulatos médios, tá bom? Então eu vou ter uma relação de mulatos médios, que vai ser azão, azão, bezinho, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho. Observa que eu sempre vou estar variando aqui, né, em relação aos mulatos médios. Tá bom? Se eu pegar, no caso aqui, esses mulatos médios aqui e fizer um autocruzamento entre eles, eu vou ter uma geração F2 aqui, ó, branco com negro, tá? O branco e o negro cruzou, relacionado aqui deu o quê? Mulatos médios. Se eu pegar esses mulatos médios aqui, no caso, e fizer um autocruzamento entre eles também, pessoal, o que vai acontecer com eles aqui? Eu vou ter uma relação seguinte, ela vai ficar o seguinte fator aqui, ó. Eu vou ter, deixa eu pegar aqui, 1/16, né? No caso, 1/16 aí relacionados a negros, né? 1/16 aí também a brancos, tá? Outro fator aqui, 4/16 mulatos escuros, ó, mulato escuro, mulato escuro, mulato escuro, mulato escuro, tá? Eu vou ter também 6/16 de mulatos médios, ó, vou ter 6 indivíduos aqui no caso, mulatos médios, né? E 4 mulatos claros, ou seja, observe que a quantidade aqui, a herança no caso aqui, ela é quantitativa, aumentando a quantidade de melanina na pele, desenvolvendo o indivíduo
dessa maneira, beleza? Então, ou seja, quando a gente vai observar isso no exercício, nós temos o que? Quantitativo, ó. Menor quantitativo entre brancos e negros, né? Se for pegar a população mundial hoje, você não vai achar negro, negro, negro fácil. E nem branco, 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 né? A pessoa assim que tem o gene azinho, azinho, bezinho, bezinho, então isso é mais complicado de se desenvolver. Não? Então, o que também nós podemos falar sobre o gene aditivo ou cumulativo, tá bom? O que é isso aqui? Nesse tipo de herança aqui, não vai existir o que? Não existe, tá? O gene dominante nem recessivo. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, existir alelos que eles vão contribuir, no caso, eles vão ser aditivos, né? Representados aí pelas letras maiúsculas, e os não contribuintes, ou seja, os não aditivos, simbolizado por essas letras minúsculas aí. E o efeito deles aí, né, nesses alelos que vão contribuir por essa quantidade, né, eles vão ser o quê? Quantitativos, no caso aí, expressando uma característica fenotípica do indivíduo, tá? Vou fazer uns exercícios com vocês aqui, pessoal, para a gente fazer esse primeiro aqui, para a gente iniciar, e posteriormente nós vamos lá para a sala do Meet, no Google Meet lá, e lá eu vou estar trabalhando com vocês o resto dos exercícios junto. Bem tranquilo esse conteúdo aqui, vai dar para a gente trabalhar ele aí e tentar na outra aula já trabalhar o outro módulo junto com vocês, para a gente finalizar essa apostila hoje. Vamos tentar aí, vamos correr. Considere a herança da pigmentação de uma pele, né? Que a herança da pigmentação de uma pele é condicionada por dois pares de genes aditivos. Um mulato escuro, mulato escuro casou-se com uma mulata clara, no caso aqui, e teve um filho. Qual é a probabilidade de a citar criança ter um fenótipo, né, diferente dos pais? Qual que é a probabilidade aqui dessa criança aqui, pessoal, ter um fenótipo diferente dos pais aqui? Então vamos lá analisar essas probabilidades aí. Observando aqui, pessoal. Quando eu pego aqui no caso aqui o pai aqui, tá? Que é o mulato escuro. Todo mundo sabe desses símbolos aqui, né, pessoal? Diferenciar quem que é homem e quem que é mulher, né? O homem tem a setinha para cima aqui, significa a setinha do cupido. Você lembra daquela seta do cupidinho que tem o arco e flecha? Então é a setinha do cupido lá, no caso masculino. E a mulher parece um espelhinho. Tinha uns espelhinhos antigamente assim, redondinho, né? Que é feminino. Creio que todo mundo saiba, mas eu vou falar. Geralmente eu falo nos cursinhos aí. Então, ou seja, o homem aqui ele vai ser o quê? Ele vai ser azão, azão, bezão, bezinho, porque ele é mulato e escuro. E a mulher? Azão, azinho, bezinho, bezinho, né? Então, ou seja, azão, azinho, bezinho, bezinho, porque ela é mulata clara aqui no caso, tá bom? No caso aqui dessa característica genética aqui, nós vamos fazer o autocruzamento deles. Como é que vai ficar aqui, pessoal? Né? Ó, azão, azão, bezão, bezinho, né? Deixa eu colocar aqui. Azão, azão, bezão, bezinho, beleza? E aqui, azão, azão, né? Bezinho, bezinho, beleza? E aqui, azão, azinho, bezão, bezinho, né? Beleza. E aqui, azão, azinho, bezinho, bezinho. Com isso aqui, o que eu posso diferenciar aqui, pessoal? Ó, aqui eu vou ter o quê? O mulato médio, né? Vou ter o mulato médio. E aqui também eu tenho o mulato médio. Esse aqui é o quê? Azão, azão, bezão, bezinho. Ele é um mulato escuro, igual o do pai, né? E essa aqui, azão, azinho, bezinho, bezinho, é um mulato médio, claro, né? Mulato claro, igual da mãe. Ou seja, nessa questão aqui, o que eu posso falar aqui? Que 50% aqui vai ser diferente, né? Da pigmentação da pele dos pais. Então, a alternativa correta aí 50%, beleza? Entendeu essa questão aí? Bem tranquila, né?